A parábola do semeador. Quem é o semeador? O que a semente significa? E o que cada tipo de planta, algumas que cresceram em terrenos pedregosos, outras que cresceram em locais espinhosos, o que tudo isso significa? Nesse vídeo de hoje eu pretendo responder a essas perguntas. Então vamos aqui primeiramente para Mateus capítulo 13, onde a gente vai poder aprender sobre essa parábola. Indo aqui para o versículo 1 do capítulo 13 de Mateus. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se. E porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí que a gente vai ter do versículo 10 até mais ou menos o versículo 17, onde Jesus vai estar explicando por que ele fala em parábolas. E isso pode ser um assunto para um vídeo específico. É muito interessante a gente compreender também o motivo de Jesus falar em parábolas. Mas vamos direto ao ponto. A gente tem aqui esse semeador, semeando essa semente. A gente tem aqui esses grupos distintos. Qual é o primeiro grupo? É o grupo onde a semente caiu ao caminho. Ela não entrou dentro da terra, ela não foi recebida. As aves devoraram a semente. Ok? Vamos aqui para o segundo caso. A semente caiu em lugares pedregosos. Ela foi semeada, essa semente. Porém, não havia muita terra e, quando o sol nasceu, ela foi queimada. A outra caiu entre espinhos, também foi recebida, entrou dentro da terra, cresceu, mas foi abafada pelos espinhos, foi sufocada pelos espinhos. E a gente tem o último grupo desses 4, que é que caiu em boa terra e deu fruto. O que essa parábola quer dizer? Ela está aqui nos mostrando diferentes recepções à palavra de Deus, no qual a gente tem o primeiro caso, onde a pessoa não foi salva ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a Bíblia, o ensinamento sobre a salvação, e a gente tem os outros 3 casos onde as pessoas ouviram e foram salvas. E aí que está a necessidade de fazer um vídeo comparando com outros versículos em relação a essa parábola, porque muitas pessoas vão interpretar erroneamente, vão falar, não, só a última semente que deu frutos que representa uma pessoa salva. Todos os outros 3 são não salvos. Isso não é verdade. Então, que a gente tem a explicação de Jesus Cristo em relação a essa parábola e a gente também vai poder olhar em outros lugares para complementar o nosso entendimento. Então, vamos aqui ao versículo 18. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino, o evangelho, quando alguém está pregando de porta em porta e fala o caminho da salvação, o que uma pessoa precisa fazer para ir para o céu? Isso é o que representa a semente. Quando alguém ouve a palavra do reino, alguém está pregando para ele, ok? A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. E essa pessoa que está ouvindo a pregação, ela não compreende, ela não aceita, ela não acredita. E isso pode acontecer por diversos motivos. Primeiro, a pessoa não estava prestando atenção. Infelizmente, é uma grande realidade. A gente vai pregar de porta em porta, a pessoa não está focada naquilo, ela está olhando para a rua, ela está olhando para qualquer outra coisa. Parece que você está falando com uma parede de tijolo. A pessoa não está recebendo aquilo, não está focada. Ou pode ser porque a pessoa também não quer entender, ela está fazendo como se fosse por uma obrigação. Ela está até prestando atenção, mas ela às vezes vai para debater, querer falar contra, querer pregar outro evangelho. Tem todo tipo de situação. Ou, por exemplo, a gente pode estar falando de um ateu que quis ouvir, mas para desprovar e tal, que pessoas querem falar de outros assuntos. A gente tem muito isso. Eu já fui em um momento pregar o evangelho para uma pessoa e ele começou a falar de Arca de Noé. E não, mas onde que a Arca de Noé estava? E a Bíblia fala de um versículo onde que a Arca de Noé ficou, depois que as águas baixaram. E aí você fica até que tentado a não ir levar para esses assuntos também. Mas quanto mais a gente foge do evangelho, quanto mais rodeio a gente faz, mais
infrutífero fica a pregação. É importante que primeiro a gente fale da palavra de Deus em quesito do evangelho, em quesito do evangelho do reino, porque se a gente não fala disso, não dá fruto, não tem proveito a gente falar de outras coisas, porque o homem natural não recebe aquilo que é espiritual. Primeiro a pessoa precisa nascer de novo para compreender toda a doutrina da Bíblia. Ela não vai conseguir entender isso não sendo salva. O homem carnal não recebe as coisas do Espírito. Então já tem essa questão, que pode gerar outras conversas e tal, ou pode a gente estar falando aqui também de uma pessoa que está endurecendo o coração. Ela não quer ouvir, ela não está nem aí, ela está brava por você estar trazendo aquilo em tona. Enfim, a gente tem diversos motivos. E vamos aqui para João capítulo 4, porque é importante a gente entender que não é obrigatoriamente a gente está falando de um reprovado. Um reprovado ele não vai acreditar, não adianta você pregar o evangelho para ele. E não quer dizer também que só porque a pessoa não quis ouvir uma vez, ou ela não foi salva naquela primeira vez que você falou o evangelho, que ela se tornou reprovado. Eu conheço pessoas que na primeira vez que eu expliquei, ela não foi salva, na segunda ela não foi salva, na terceira ela não foi salva, mas em outro momento, que deu para explicar com calma, de uma maneira mais completa, a pessoa se salvou. Então, a gente precisa ter paciência também, especialmente se a gente está falando de amigos, de familiares, de pessoas que a gente conhece e sente um amor muito grande. A gente precisa ser paciente e a gente precisa entender que, às vezes, a gente também pode ter explicado de uma maneira que não foi tão boa. Vamos aqui para João capítulo 4, indo para o versículo 36. E o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar, porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Existem momentos onde a gente vai estar semeando, mas outra pessoa vai ceifar. Existem momentos onde tanto a gente semeia quanto a gente ceifa. Então, ou a gente está ceifando o trabalho que outra pessoa plantou. Vamos aqui para o versículo 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros homens trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Mas isso então não pode, você tem que deixar só a pessoa que explicou o evangelho, ela pode ir lá explicar de novo. Não, é compartilhado esse trabalho. Tanto o que ceifa quanto o que semeia tem alegria quando alguém é salvo, tem recompensa, tem felicidade. Foi um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, não é um trabalho de não, eu quero salvar mais pessoas que você. Quanto mais pessoas forem salvas, melhor. Enfim, achei importante a gente dedicar também um tempinho a essa questão, a esse primeiro caso. Vamos aqui para, continuando aqui a leitura, o versículo 19. E não a compreende, então vem o perverso. Quem é esse perverso? É Satanás, o diabo, a serpente, o dragão. Ele retira essa semente e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Então essa pessoa aqui, ela não compreendeu, ok? A semente caiu fora da terra, então ela nem foi enterrada, de certa forma. Então o que isso está representando? Essa pessoa, ela não aceitou, ela não recebeu Jesus Cristo no sentido de eu recebo como meu Salvador. Ele ouviu, ele recebeu nesse sentido de ouvir, mas não de aceitar. Veja como há uma diferença? Então vamos continuar aqui a leitura. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha aqui, e logo a recebe. Isso não foi falado do que recebeu a semente junto ao caminho. O que recebeu a semente junto ao caminho vai ser o diferencial de todos os outros. Ele não a recebeu. Sim, tem essa primeira parte que fala que ele ouviu, né? Mas no segundo sentido que é de aceitar. Que o primeiro ele recebeu, ele ouviu nos lugares pedregosos e ele também aceitou e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorrece. Ele se ofende, ele fica, nossa, mas como que isso pode ter acontecido? Como que pode ter perseguições e tribulações associadas com a vida cristã? Isso é uma pessoa que não tem raiz, ela não está firmada na palavra de Deus. Ela não está construindo a sua casa sobre uma rocha firme, ela está construindo a casa dela sobre areia. E aí vem o vento, e aí vem a chuva, e a casa dela cai. Então está aí a importância da gente o quê? Fazer as obras também. Essa pessoa que não tinha raiz, essa pessoa não estava firme na leitura bíblica, e quando veio a tribulação, ela se ofendeu. Então a gente tem esse segundo caso, que é de uma pessoa que é salva, mas ela não faz as obras, ela não busca viver para Cristo, ela não busca aprofundar, ela não busca ir mais fundo na terra, na palavra de Deus. Vamos aqui para
o versículo 22. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, ele ouviu a palavra, ele entendeu. Mas os cuidados deste mundo, as preocupações deste mundo, o engano das riquezas, problemas havendo, por exemplo, nossa, mas eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que focar no meu trabalho, não dá tempo de eu ir na igreja, não dá tempo de eu ler a Bíblia, eu preciso estudar para o meu vestibular, não dá tempo de eu pregar de porta em porta, eu preciso ir fazer uma hora extra aqui, eu preciso ir e focar nessa outra coisa aqui, nossa, eu quero ser um cantor, eu preciso treinar, não dá tempo de eu estar fazendo algo que Deus me pediu. Então, é esse o contexto. A pessoa ela prioriza outras coisas além do reino de Deus. Não que a pessoa estudar para o vestibular seja ruim. Não que a pessoa buscar trabalhar e querer prover para a sua família seja ruim. Mas o problema é o quê? É o engano das riquezas. E muitas pessoas ficam fissuradas, só falam de dinheiro, só pensam em dinheiro, só querem dinheiro. Elas se esquecem que a vida não é dinheiro, que a vida não é baseada nisso. E que todos aqueles que buscam ser ricos vão para muitas tentações. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E a gente tem essas questões onde a pessoa prioriza diversas outras coisas e não a palavra de Deus. É sempre importante a gente primeiro buscar o reino de Deus para que todas as coisas sejam adicionadas a nós. Então a gente tem esse terceiro caso de um cristão, que é uma pessoa que tudo bem, ele até foi crescendo, porém ele começou a dar mais atenção para outras coisas. Ele deixou de dar o devido carinho e atenção a palavra de Deus. E o último caso, vamos aqui para o último caso, versículo 23. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a e também dá fruto. E um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Então aqui a gente tem até uma diferença também na produção de fruto. Uma pessoa vai produzir 100 frutos, outra 60, outra 30. Até nisso a gente também tem uma diferenciação. Então aqui olha que interessante, a gente tem nesses 4 casos 3 que são cristãos. 3 que são cristãos. Por quê? Vamos para João capítulo 1. Vamos explorar essa questão aqui. Vamos para João capítulo 1. Quando a pessoa ela entende o evangelho, quando a pessoa ela recebe a Cristo, ela é salva. Agora o primeiro caso somente ouviu. É como se a semente nem tivesse sido semeada na terra. Agora o que representa isso estar sendo semeada na terra? É a palavra de Deus entrando no coração da pessoa. É a pessoa aceitando e recebendo em bom grado, em verdade. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Não aqueles que fazem as obras, aqueles que creem em seu nome. Vamos também para 1 João. 1 João, capítulo 3. Onde a gente mais uma vez vai ver uma associação até da palavra semente também. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, olha que interessante, a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então está aqui falando do novo homem. Quando a pessoa aceita o evangelho, quando a pessoa recebe a palavra de Deus em bom grado, em verdade, um novo homem nasce dentro dela. Então não é como o primeiro caso que não entendeu, que só ouviu, mas não recebeu em verdade, não aceitou em verdade, como foi os outros 3 casos. Quando a pessoa faz o que os 3 casos fizeram, ela nasce de novo. E esse novo homem, ele não peca. Esse novo homem que nasce, ele é nascido de Deus. Ele não tem pecado, mas a pessoa continua com a carne. E se ela quiser ser como o último caso, como o que produziu 100 frutos, como o que produziu 60 e 30 frutos, ela precisa lutar. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Não é algo que vem por osmose. As obras não vêm automaticamente. Elas precisam ser lutadas diariamente para a gente caminhar no novo homem. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 30. E por que estamos nós em perigo a toda hora? Eu protesto pela alegria que eu tenho em Cristo Jesus, Senhor nosso. Cada dia morro. O apóstolo Paulo dizendo, cada dia morro. Morro como? Espiritualmente? Não, na carne. Eu faço com que o velho homem morra para que eu possa viver no novo homem. É uma briga constante que ela só acaba no dia em que a nossa alma e nosso espírito forem para o céu, que a gente não estiver mais com a carne. Vamos retornar aqui no Novo Testamento e ir para Romanos. Romanos, capítulo 6, começando aqui no versículo 14. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Eu sou carnal. Você acha que isso não se aplica a você também?
Muitas pessoas vão dizer, não, os que não produzem frutos não são cristãos. Ah, então o apóstolo Paulo não é cristão? Porque pelo que eu me lembro, a Bíblia diz que ele é o maior dentre os apóstolos. E ele é uma pessoa que dizia de si mesmo que ele era chefe entre os pecadores. Não há nenhum homem que é puro, 100% puro, não tem pecado nenhum. O que a Bíblia diz? Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, já devia ser algo de conhecimento pleno. Mas por conta de falsos ensinamentos de calvinismo, de perseverança dos santos, que a pessoa vai perseverar no caminho de Deus, se ela for salva de verdade. Ou o catolicismo, que vai ensinar a salvação por obras, que a nossa pessoa ela é salva, ela não precisa somente da fé, mas de obras também. E várias outras denominações com falsos ensinamentos. Eles não conseguem explicar as parábolas. Eles vão totalmente tirar fora do contexto. Vamos continuar aqui a leitura em Romanos capítulo 6. Porque o que eu faço, não permito. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu odeio, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consisto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isso. Não é o novo homem que faz isso. Mas é o pecado que habita em mim. É o velho homem. É a carne que ainda está conosco. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas. Pois o querer está presente em mim. O novo homem quer. O novo homem quer fazer. A consciência quer levar a gente para uma coisa boa. O Espírito Santo quer levar a gente para uma coisa correta. Mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho, então, esta lei que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, segundo o novo homem. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, irmãs, a gente tem uma guerra. Todos os dias a gente tem uma guerra. Essa guerra ela não é física, não é contra outras pessoas, é contra o nosso próprio corpo. É contra o velho homem, o velho João, o velho José, o velho Marquinhos, seja qual for o seu nome, o velho você. E o novo homem que nasceu quando você recebeu a palavra de Deus em verdade. Quando você acreditou em Jesus Cristo. Quando você foi salvo e nasceu de novo. Nascer de novo, receber essa semente na terra, acontece uma vez. Uma vez. Pronto. A pessoa foi salva. Ela já garantiu que ela vai para o céu. Agora, produzir frutos é uma luta diária. É uma guerra diária. E a gente tem que mortificar os nossos membros. A gente tem que matar o velho homem para caminhar de acordo com o que a Bíblia ensina. E a gente vê que é um grupo extremamente pequeno que faz isso. É só o último grupo que faz isso. Os outros 2 grupos que também são cristãos, o do terreno pedregoso e dos espinhos, não produzem frutos. E dentre os que produzem frutos, todos produzem 100 frutos? Não. Alguns produzem 60 e outros produzem 30. Então, até nisso, até nesse último grupo, a gente tem uma diferenciação. Vamos continuar aqui a nossa leitura só para a gente concluir, indo para o versículo 24. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então é nisso que eu completo a leitura dessa parábola. Vejamos que temos cristãos que vivem uma vida desordenada, como o filho pródigo, e a gente tem cristãos que buscam produzir frutos. E o importante é a gente sempre buscar estar nessa luta, nessa guerra. Não é algo que acontece por osmose, não é algo que acontece automaticamente. Portanto, irmãos, estejamos armados com a palavra de Deus para que a gente possa, dia após dia, morrer para a carne e viver para Cristo. Muito obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês e até mais.